Olá, professores e banca. Somos alunas da ETEC de Noresag, do terceiro ano ETIM Administração. Nosso grupo é composto por 3 integrantes, Raíssa Oliveira, Emily Guimarães e Sara Corbal. Com a vinda da pandemia Covid-19, a letalidade do vírus nos pegou de surpresa, fazendo com que o distanciamento fosse necessário, principalmente no mercado de trabalho. O desemprego foi um dos maiores problemas do país. Pessoas autônomas e diversos comércios faliram durante a quarentena pela parada de atividades. Portanto, as empresas tiveram que se adaptar com um novo método para evitar esse obstáculo, o home office. Em nosso trabalho de conclusão de curso foi constituído com base em pesquisas de campo, levantamento de dados obtidos de forma independente por nós, integrantes do grupo, e também com auxílio de artigos, estatísticas, entrevistas com especialistas do assunto. Citamos o levantamento de André Miceli, da Fundação Getúlio Vargas, que concluía que após a pandemia o trabalho remoto aumentaria em 30%, mesmo com algumas empresas afirmando que a qualidade do trabalho e a execução é mais lenta e complicada. Por outro lado, reduziu efetivamente os custos das empresas em questão de transportes públicos, também os automóveis em circulação e o volume do tráfego. O levantamento da Quanta Consultoria afirma que o Brasil perde cerca de 267 bilhões de reais com engarrafamentos por ano. Com os empregadores em casa, eles podem criar sua própria rotina e também aproveitar mais tempo com a família. Concluímos que ainda há muito espaço para melhorias para que esses novos empreendedores permaneçam no mercado, sendo do Estado a obrigação de auxiliar nesse processo, apoiando o próprio estabelecimento do processo necessário e disponibilizando recursos financeiros. O home office surgiu através da expansão da tecnologia. O modelo começou a dar seus primeiros passos na década de 80, após a popularização do telégrafo, aparelho que através de códigos enviava mensagens e informações a longa distância, sem precisar de nenhum deslocamento. Mas o teletrabalho ganhou forças de fato em 1970, quando descobriu-se que o petróleo não era um recurso natural renovável. Com isto, a economia mundial entrou em colapso, ocasionando a chamada crise do petróleo. Estima-se que entre outubro de 1973 e março de 1974, o preço do petróleo aumentou cerca de 400%. Com isto, as pessoas não tinham condição de ir para seus respectivos empregos. Meios de transporte públicos pararam de funcionar. Foi então que as empresas decidiram implantar o teletrabalho, onde as tarefas eram realizadas via telefone à distância de suas próprias casas. Em 2020, uma realidade jamais imaginada e jamais vista tomou conta e transformou o cotidiano de todos no planeta. A pandemia do Covid-19 resultou num isolamento geral de todos os cidadãos presentes no planeta, atingindo diretamente trabalhadores e empresas. Neste momento, o home office e a tecnologia foram os principais aliados no combate contra a propagação do vírus. Estima-se que mais de 90% das empresas ao redor do mundo adotaram um modelo de trabalho remoto. 46% das empresas adotaram o modelo no Brasil. Além da menor exposição diante o vírus, contribuindo no combate da crise sanitária, o home office também se destacou positivamente na economia e apresentou impactos positivos no meio ambiente. A Secretaria Espacial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia realizou um levantamento que apurou uma economia de mais de 1 bilhão de gastos de custeio durante o home office em 2020 e 2021. Destacam-se entre eles a redução de gastos com passagem e despesas com locomoção em mais de 500 milhões que deixaram de ser gastos desde o início da pandemia. Logo em seguida, temos redução de gasto com energia elétrica em mais de 300 milhões, cópias e reproduções de documentos em mais de 50 milhões e serviços de água e esgoto com mais de 5 milhões. Além de terem sido registrados recordes nas quedas de emissão de gases estufas por conta da redução de usos de meios poluentes para ir aos serviços. A área mais afetada pelo home office é, no geral, a socioeconômica. A modalidade já era adotada por algumas empresas que aderiram ao teletrabalho graças às suas diversas qualidades na parte econômica, sendo elas a diminuição de gastos em conta de luz, água, aluguel, condução e deslocamento para o trabalho, no qual se englobam o custo de gasolina, fretamento e pagamento de vale-transporte. Essa taxa condiz a apenas 11% dos 74 milhões de trabalhadores que continuaram trabalhando presencialmente na pandemia, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A primeira lei que tratou do regime de teletrabalho foi a Lei 12.551 de 2011 da CLT, porém não de forma aprofundada, surgindo 6 anos depois, em 2017,
uma atualização mais completa do artigo, quando foi regulamentada. É na CLT também que é possível que entendamos a diferença de teletrabalho e home office, como visto no seguinte trecho do projeto. Não pode ser confundido com trabalho externo ou com modalidades onde o trabalhador intercala dias trabalhados na empresa e em casa. No teletrabalho, o empregado trabalha predominantemente em casa e só vai até a empresa em casos específicos, como em uma reunião, por exemplo. Esse trecho é reforçado pela CLT no artigo 6º, onde diz: não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que sejam caracterizados os pressupostos da relação de trabalho. As qualidades inclusas no trabalho remoto são diversas, como foi apontado no projeto, por isso citaremos alguns desses pontos positivos. Uma dessas qualidades são a redução de despesas com deslocamento e alimentação, como dito anteriormente no tópico de impactos econômicos. A segunda qualidade que gostaríamos de citar é o tempo dispendido no trânsito durante o trajeto da casa para o trabalho e vice-versa, que proporcionam maior aproximação do trabalhador com a família, além de evitar atrasos e acidentes de trânsito. Esse é um dos pontos chaves da qualidade que o home office e o teletrabalho proporcionam, desde que diminuem muito a quantidade de carros em circulação, já que o Brasil gasta cerca de 267 bilhões de reais anualmente com congestionamentos, representando 4% do PIB brasileiro, segundo dados do G1 Globo News. Por fim, temos a redução do desgaste do transporte público e os poluentes dos carros no meio ambiente e nas ruas do país. As desvantagens do home office estão mais ligadas à família, privacidade e falta de contato. Muitos dos trabalhadores provavelmente possuem filhos ou algum tipo de relacionamento e, de certa forma, isso se torna um obstáculo, já que a interferência de assuntos domésticos possam atrapalhar na concentração do trabalho e também uma má convivência familiar pode sugar a energia do empregador, além da falta de privacidade. Como o local de trabalho e moradia é o mesmo, muitos podem não conseguir se adaptar a uma rotina e misturar o horário de descanso pensando no trabalho e vice-versa. A falta de convívio com outras pessoas, contato olho a olho, pode ocasionar problemas de comunicação. A falta de atualização profissional, dificuldade de conviver em grupos e falta de costume em frequentar lugares públicos. O funcionário se torna completamente antissocial. Foi realizada uma pesquisa de campo a fim de reunir dados que pudessem agregar ao tema abordado e conectá-lo com o cotidiano real de pessoas que tiveram que se adaptar ao trabalho remoto. A seguir, serão apresentados gráficos com os resultados obtidos. A faixa etária das pessoas que responderam o questionário, em maioria com 52,2%, são pessoas com 25 anos ou mais, seguida das com a idade entre 20 e 25. O gênero em maioria que respondeu o questionário foram mulheres, com uma porcentagem de 78,3%, seguidas dos homens, numa porcentagem de 19,6%, e com 2,2% são pessoas de gênero fluido, não binários. Como dito anteriormente, um dos pontos positivos do trabalho remoto é a possibilidade de estar perto da família por mais tempo. Porém, este quesito também pode ser um ponto negativo quando você tem que conciliar a rotina de casa com a do trabalho. A pesquisa apurou que 84,8% dos participantes não possuem filhos ou não moram com os mesmos. Apenas 8,7% dos participantes disseram ter filhos. Como aponta o resultado anterior, a maioria dos participantes, 58,7%, responderam não ter filhos, logo, não possuem problemas em conciliar as rotinas de casa com as do trabalho. Porém, 19,6% responderam ter ajuda de cônjuge ou externos para conciliar as rotinas e 13% disseram ter dificuldade. Quando questionados há quanto tempo ingressaram no home office, a maioria, com 84,4%, disseram terem se adaptado ao modelo após a pandemia, e apenas 15,2% disseram que já trabalhavam com o home office, comprovando a tese apresentada no TCC diante a atualidade deste tema. Quando questionados sobre a relação com o home office, 45,7% disseram ser boa, 26% disseram ser média, 15% disseram que precisam melhorar e apenas 13% apresentaram ser uma relação ruim. Em relação à estrutura de trabalho, tópico que causa muita divergência entre os adeptos do trabalho remoto, quando questionado se considera um ambiente de execução do trabalho confortável e ergonômico, a estrutura de mobília e a conexão de internet,
A maioria respondeu ser boa. Sem dúvidas, um dos principais tópicos que causam divergências e discussões do trabalho remoto é a jornada de trabalho, em relação à hora extra e afins. A pesquisa apurou que a maioria considera que a jornada de trabalho é a mesma de quando trabalhavam presencialmente em suas respectivas empresas. Porém, 23,9% disseram que a jornada aumentou muito e 26% que aumentou consideravelmente. Este levantamento confirma o fato do índice de denúncias por excesso de trabalho e aumento de jornada de trabalhadores em home office aumentaram mais de 4.205% durante a pandemia de Covid-19. Em relação à organização das tarefas durante o home office, a grande maioria, com mais de 52%, disseram que ainda possuem dificuldade e precisam melhorar. Para concluir a pesquisa, foi questionada a pretensão dos colaboradores de continuar com o home office após a pandemia. 47% responderam que não continuariam, 34,8% que continuariam e 19% que talvez continuariam. A perspectiva do trabalho remoto futuramente é muito alta. Uma pesquisa recente da Jornada Vale afirma que mais de 80% das empresas decidiram aprovar o home office, já que os custos em questão de vale alimentação, deslocamento e energia reduziram gradativamente. Portanto, dependendo do setor e função do trabalhador, muitas empresas se tornaram híbridas, deixando com que o funcionário escolha se ele quer trabalhar em casa ou continuar na empresa. Até lá, muitos gestores irão precisar de treino para lidar com os funcionários, seja pela saúde mental quanto pela criatividade e incentivo no trabalho. O home office, mesmo que já exista há bastante tempo, começou a ganhar força por ter sido uma opção de última hora e que agora irá revolucionar o mercado de trabalho. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, WhatsApp e Instagram, anuncia que sua empresa atualmente se chamará Meta, com o objetivo de ser a maior empresa tecnológica do mundo através do metaverso, usando a realidade virtual e aumentada, onde diversos usuários possam viver mundos digitais juntos para conversar, jogar, trabalhar, se conhecerem, entre outros. Com esse universo digital compartilhado, seja para diversão e trabalho, inclui-se o home office. Uma das desvantagens citadas no trabalho sobre home office é a ausência de convívio com outras pessoas. No entanto, o milionário pretende usar sua evolução para melhorar a interação social, mesmo à distância. Mark diz em seu depoimento sobre a empresa: imagine poder trabalhar sem se deslocar. Você ainda sentiria a presença, o espaço físico compartilhado, as interações espontâneas que fazem seu dia. O home office nos dias atuais foi um dos principais métodos capazes de instigar a versatilidade de quem se habituou ao trabalho remoto. Isso porque o método vive em constante evolução. Como discorrido no trabalho, o mesmo já passou por diversas fases e está prestes a iniciar uma nova era com o apoio da tecnologia avançada. O método, assim como nós no mercado de trabalho, sempre deve buscar inovar para se destacar e agregar. Gostaríamos de agradecer aos professores Diego e Annelise por todo o suporte dado desde o início desta jornada. Agradecer a todo o corpo docente da ETEC de Resag por esses 3 anos de enriquecimento pessoal e acadêmico que nos foi proporcionado graças a vocês. Gostaríamos de agradecer também aos nossos pais por nos apoiarem durante todo este processo. Também gostaríamos de agradecer e parabenizar desde já nossos colegas de classe por tudo que fizeram também durante o processo da elaboração de seus trabalhos. Este foi o nosso trabalho de conclusão de curso. Obrigada!